E aí, pessoal, boa noite, alunos do primeiro ano. Boa noite ou boa tarde, ou bom dia, né? Dependendo do horário que vocês estiverem abrindo para assistir o vídeo. Pois então, pessoal, nesse momento de quarentena, está todo mundo recluso aí, se cuidando, né? Então, a gente resolveu, acho que vai ser uma iniciativa de praticamente todos os professores, né? A gente começar a ministrar aulas, né? De maneira virtual, para que possa pelo menos, né, não ficar tão enfadonho, né, só fazendo atividade, né. De fato, a aula, ela, onde você estabelece uma imagem, né, você trabalha com slides, ela fica muito mais proveitosa mesmo. Pois então, pessoal, nós estamos trabalhando, né, nós já trabalhamos algumas civilizações da antiguidade oriental. Nós já vimos os aspectos mais importantes dos mesopotâmios, a civilização egípcia, o esplendor da civilização egípcia. Estudamos também a história dos hebreus na antiguidade, inclusive foi motivo das nossas últimas aulas no SESC, lá de forma presencial. E vimos a história dos hebreus, né, as três grandes fases da evolução histórica dos hebreus na antiguidade: a fase do patriarcalismo, a fase do tribalismo, o período da monarquia, a cisão, o cisma entre Reino do Norte e Reino do Sul, né, Reino de Israel, Reino de Judá, e a sucessão de dominações que eles vão sofrer depois do grande cisma. Bom, e nós vamos aqui nessa aula, uma aula que vai ser uma aula de mais de 30 minutos, 20 minutos, né? Uma aula curta mesmo. E eu prefiro que vocês assistam essa aula e as atividades que vão ser exigidas e cobradas vai ter valor, né? Para compor o N2, vai estar no devido roteiro da semana, tá ok? Bom, vamos então começar pela a quarta civilização da antiguidade oriental. Tá? Eu vou falar um pouco sobre os fenícios. E aí nós vamos, então, trabalhar alguns slides. Eu também vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? De maneira que vai ficar disponível, né, para que vocês possam acessar à vontade. Então, vamos que vamos, né? Então, vamos lá. Os fenícios é conhecido como o povo do mar, né? Diferentemente dos egípcios, mesopotâmios, dos próprios hebreus e também dos persas. Os fenícios eles estão ligados ao fator água, mas por conta do litoral, tá? Ou seja, a Fenícia é um território que hoje compreende mais ou menos o território do atual país chamado Líbano. Vendo aqui, abaixo da Síria, você tem a Fenícia, ok? A Fenícia ela se situa praticamente no meio do corredor sírio-palestino, não é? Ou seja, comerciantes, micropovos que migravam da Mesopotâmia e iam até o Egito e vice-versa, do Egito até a Mesopotâmia, tinha que obrigatoriamente passar pelo corredor sírio-palestino. Tá? E a Fenícia vai ser uma civilização muito próspera no litoral aqui, tá? Do Mediterrâneo Oriental. Bom, mas a gente, para entender por que os fenícios foram chamados de o povo do mar, né? Por que eles se desenvolveram tanto em função do mar Mediterrâneo, da navegação, como eu vou mostrar para vocês, a gente primeiro tem que analisar o aspecto físico-geográfico da Fenícia. Tá? A Fenícia é isso, é um país espremido entre uma cadeia de montanhas, né? O chamado Monte Líbano, que na verdade é uma cadeia de montanhas, tá? E o mar, e a praia.
um território não muito propício para a agricultura, você não encontra ali muitos vales férteis, um solo sedimentar, um solo muito arenoso, tá? Então não muito propício à atividade agrícola, né? O pastoreio vai ser uma atividade também pouco trabalhada pelos fenícios. Por quê? Porque a Fenícia vai ter uma grande vantagem em seu território. Tá? No aspecto físico-geográfico, ressalta-se na Fenícia o seu litoral de águas profundas, ou seja, é um litoral bom para formar portos. Então, por conta disso, as cidades fenícias vão se desenvolver em função de área portuária e os fenícios, não muito ligados à atividade agrícola, né, pelas condições de solo desfavorável, eles, então, muito cedo vão se voltar para a atividade mercantil, tá? A mercantil marítima. Tá? Os fenícios, eles vão ter uma boa, logo cedo, né, uma razoável indústria de navios, né, uma, uma área de estaleiros, de formação de navios. Eles vão concorrer, inclusive, na forma de construir navios, né, ágeis. Eles só vão, talvez, serem disputados com os gregos e os cretenses, né? Então é isso, os fenícios vão logo cedo se voltar para a atividade do comércio marítimo. E aí, o que nós vamos ter? Né? Como o mar Mediterrâneo vai ser o grande palco, né, das atividades dos navios fenícios comprando e vendendo, as cidades fenícias elas vão também criar uma situação de ser intermediária entre os comerciantes que atravessavam o corredor sírio-palestino, tá? Para fazer, muitas vezes, comércio com o Egito e vice-versa, o Egito fazer comércio com a Mesopotâmia, os fenícios, eles entravam nesse trânsito comercial, né? Trazendo produtos que eram raros ali na região, né? Produtos que vinham de longe, né? Os fenícios tinham colônias comerciais em boa parte do norte da África, regiões da Magna Grécia, ali no sul da Itália. Então, eles compravam produto ou trocavam produtos, né? De maneira que eles traziam produtos mais raros, produtos que a elite, né, egípcia, a elite da Mesopotâmia, a elite hebraica, né, ou de outros micropovos gostavam de comprar, né? Então, os fenícios eram esses. E a importância também dos fenícios, no sentido deles serem grandes intermediários em termos de cultura, de trânsito de cultura, né? Porque os fenícios não só faziam trocas comerciais, né? Os fenícios terminavam por fazer também trocas culturais, né? Com contato com povos de diferentes línguas, diferentes costumes, religiões, etc. Tá? Bom, aqui nesse mapa é visível aqui, né? É notório a distância que os fenícios alcançavam na sua navegação comercial marítima, né? Pegavam aí a região que hoje é a região do Maghreb, aqui o Marrocos, a região que hoje é a Líbia, né? E na antiga Cartago, fazia o comércio também com a Sicília, com a Sardenha, com a Córcega, o sul da atual Espanha. Então, eles faziam comércio com os gregos também. Então, a navegação fenícia era notória, né? Os bons navios, né? A política dos fenícios. Os fenícios eles se organizavam, tá, em cidades-estados, ou seja, você não tinha um poder centralizado, uma cidade fenícia que tivesse o status de capital acima das demais cidades, né? Você não tinha isso. Cada cidade vivia o seu autogoverno. Uma cidade não interferia na política interna da outra cidade, né?
Cada cidade também disputava com a vizinha, né? Mercados, atividade de trocas. Né? O que os tornavam fenícios, na verdade, é porque eles falavam a mesma língua, acreditavam nos mesmos deuses, quer dizer, você tinha lá uma unidade, né, étnico-cultural, mas você não tinha uma unidade política. Né? Ressalto mais uma vez, você não tinha uma cidade acima das demais tendo o status de capital. Tá? Cada cidade tinha o seu próprio governo. Tá? Tinha cidade que o governo era monarquia, tá? Governada por um rei. Tinha cidades, a maioria das cidades fenícias, né? Tiro, Sidom, Biblos, essas cidades eram governadas por um conselho dos notáveis, o conselho dos homens mais ricos, principalmente, dos comerciantes mais ricos. Tá? Periodicamente eles se reuniam e tomavam decisões, né? No campo financeiro, no campo econômico, né? No campo social, para a cidade. Né? Por isso que os livros de história gostam de chamar esse tipo de governo, onde os ricos tinham uma forte influência no mando, né? De plutocracia. Plutos, rico, Kratos, governo dos mais ricos. Né? E também é visto também nos livros de história a expressão talassocracia, por conta dessa elite afortunada tendo mando nas cidades. Então, repito, no campo político, os fenícios tinham uma política descentralizada e não concentrada, não centralizada na figura de um imperador ou de um rei ou de uma cidade como capital. Bom, em termos culturais, os fenícios, desde cedo, né, se organizavam religiosamente em templos, né, eram politeístas. Há registro dos fenícios, num certo momento da sua história, praticarem ritos religiosos, né, praticarem o infanticídio, ou seja, sacrificar crianças recém-nascidos aos seus deuses. Os deuses fenícios eram muito ligados aos entes da natureza, tá? Era uma religião de natureza telúrica, né? E os fenícios, eles também, há registros disso, de cultos orgiásticos, né? Culto a uma certa divindade ligada à fertilidade dos campos, tal. Então, eles praticavam relações sexuais em meio a um rito religioso, tá? Cultos orgiásticos. Acreditavam também na transcendência, né? Ou seja, de que existia uma vida depois dessa, vida eterna. Mas talvez o mais importante traço cultural dos fenícios é a criação do alfabeto, né? A chamada escrita alfabética. Né? Os fenícios, eles vão desenvolver essa modalidade de escrita, porque já existiam outras modalidades de escrita. Né? Nós já vimos lá, quando estudamos os mesopotâmios, que tinha escrita cuneiforme. Os egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica, a demótica, e agora os fenícios trazem uma novidade, a chamada escrita alfabética. Né? Essa escrita é que vai dar o fundamento, a base, para a escrita que nós temos hoje. Né? A escrita alfabética ela tem muito a ver com a criação dos fenícios, né? Ela tem uma estreita conexão com a atividade mercantil, né? O comércio a todo tempo e toda hora. Né? Os fenícios, da necessidade de ter uma escrita mais ágil, mais prática, né? Para promover a feitura de recibos, de contratos de compra e venda, né? Os fenícios vão desenvolver, então, essa escrita mais rápida, mais prática, a escrita alfabética. Bom, sendo assim, o que nós vamos ter é que os fenícios, eles vão ser, logicamente, dominados por outros impérios, tá? Nós vamos ter o Império Persa dominando eles por muito tempo, né? Depois vai vir o Império
greco-macedônio, né, que teve como primeiro Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande. Depois os romanos também vão vir e dominar os fenícios, de maneira que a Fenícia se mostrou uma civilização esplêndida, tá? Que teve um grau de importância muito grande em promover o intercâmbio cultural, tá? Não só comercial, mas o intercâmbio cultural entre os povos. Pois então, é uma aula curta, tá? Então a atividade que possivelmente estará no próximo roteiro da semana será ligada aos fenícios. É bom lembrar que, retornando às aulas, eu vou revisitar esse assunto, tá, pessoal? Revisitar o tema da Fenícia, tá bom? De maneira que a gente vai reaprender mais coisas. Vou usar atividades através de vídeos, né? Mas quando retornar às aulas. Eu agradeço e uma boa quarentena a todos.